Oi, filha, tá gravando? Pera aí, eu não sei, é aqui que aperta? É aqui. Mas, ó, meu dedo! Mas pera aí, você tá me ouvindo aí? Opa! Oi gente, aqui é a Lara e como vocês podem perceber, eu não estou aparecendo porque o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Vocês vão reparar que é um vídeo um pouco mais longo do que eu costumo postar, mas como muita gente lá no Instagram, se você não me segue, segue aí, me pede para ensinar um pouquinho mais sobre maquiagem artística, eu resolvi fazer um vídeo longo, compridão mesmo, mostrando tudo o que eu fiz pra fazer essa make que vocês viram o vídeo do Lucas agora, de envelhecimento teatral, tá? Ele é um envelhecimento pra palco, então ele dá o efeito de longe mesmo, é um efeito bem marcante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi misturar aquele corretivo da Ruby Rose junto com o meu hidratante da Nivea Facial, pra gente poder deixar ele um pouquinho mais maleável. O hidratante, ele tá fazendo ali a função de um diluidor, digamos assim. Mas, como vocês podem ver, a base, né, esse corretivo ficou muito cinza no Lucas e eu precisei trazer uma base que é do tom dele. Como eu misturei com um corretivo que era um pouquinho mais claro, um pouco mais acinzentado, ela ainda ficou mais clara, mas depois eu arrumei isso com um pó. Eu resolvi usar esse pincel língua de gato porque ele me ajuda a depositar mais o produto, sabe? Eu precisava deixar uma pele bem carregada mesmo, como eu já falei, como é pra palco, né? Eu precisava deixar uma pele mais carregada. Então, como vocês podem ver agora, eu já tô trazendo a minha esponjinha pra dar essas batidinhas na pele toda e tirar qualquer tipo de risquinho que pode ter ficado do pincel, porque é normal, língua de gato geralmente ele deixa esse aspecto na pele, tá? Mas é só por isso que eu não usei um pincel kabuki, por exemplo, ou direto a esponjinha, porque eu queria conseguir depositar melhor o produto. Agora eu venho com um pó, como eu falei pra vocês, eu tô tentando corrigir a cor dele com o pescoço. O Lucas, ele tem uma cor diferente de pele do rosto pra pescoço e colo. Aí eu venho tentando trazer o máximo dessa cor do pescoço pro rosto. Mas também não precisa se preocupar muito com isso, porque como a gente vai vir com um aquacolor ou um pigmento, enfim, um pouco mais claro e outro um pouco mais escuro, ele já vai dar essas tonalidades diferentes pra pele, então já vai mudar, tá? Agora eu tô usando um pigmento da Slug. Ele é um pigmento, então esse pigmento ele vem sequinho, a gente molha com água e aí ele vira essa pastinha, né? Aí eu dou uma misturadinha ali na minha plaqueta mesmo e começo a traçar as linhas do envelhecimento. A primeira linha que eu traço é a mais óbvia, digamos assim, que é do bigode chinês, né? Que geralmente quando a gente sorri, a gente consegue ver bem marcado, ou se a pessoa já é um pouquinho mais velha, já tem essa marquinha. E muitas vezes também não é nem por ser mais velho, mas é de genética, enfim, a forma que a pessoa nasce, às vezes já tem isso mais marcadinho, tá? Aí agora eu tô mostrando o esfumado dessa linha. Porque assim, a gente tem que esfumar a linha, só que ele não pode deixar de existir essa linha, entende? Aí, então a gente vai sempre esfumar pro lado onde a gente precisa que esteja mais fundo. Então, se vocês forem ver ali na bochecha do Lucas, a parte da bochecha mesmo, ela
ela fica mais evidente, né? Ela fica mais clara, aí vem a linha, e a parte que vai ficar mais pra dentro, como se estivesse mais magrinha, digamos assim, a gente vai esfumar. Então, isso é com todas as linhas. Sempre a gente vai esfumar pro lado que a gente quer diminuir, empurrar, digamos assim. E quando a gente quer deixar em destaque, a gente clareia essas áreas. Aí vocês vão ver isso mais pra frente. Agora eu venho fazendo a linha da olheira. E eu traço mais ou menos ali onde tem realmente a olheira do Lucas, né? Onde todo mundo tem a sua olheira. Só vou deixando ela mais evidente. E a diferença desse tipo de olheira que a gente vai criar hoje é que eu vou fazer como se existisse realmente uma bolsinha no olho do Lucas, né? Geralmente quando as pessoas estão mais velhas, elas criam essa bolsinha embaixo dos olhos. E por isso o nosso esfumado, ele não é necessariamente pro lado onde tá mais pra baixo, né? Onde tá mais empurrado, onde tá mais profundo. A gente vai esfumar pra fora, como se fosse ele em direção à bochecha mesmo. Ó, como vocês podem ver, quando eu faço o esfumado, eu troco de pincel. Eu tô usando um pincel bem fininho pra fazer as linhas, como se fosse um pincel de lábios, sabe? De maquiagem social. E aí, quando eu vou esfumar, eu venho com um pincel chanfrado, também pequenininho, pra eu poder ter mais precisão. Mas isso me facilita pra esfumar, porque ele tá limpo, ele não tá molhado. Agora eu venho para as linhas da testa. E as linhas da testa, gente, se você não consegue ver já a linha, você pode pedir para a pessoa fazer a expressão assim de subir as sobrancelhas. E aí ela vai ficar, né, com essas ruguinhas na testa. E se a pessoa mesmo assim não tiver essas ruguinhas, essas linhas, você cria as linhas, né? Usa a imaginação, vê como é que tu acha que vai encaixar melhor. A ideia, como é pra ver de longe, é que essas linhas não sejam, assim, muito próximas uma da outra e não sejam muitas. Se a gente usar muitas linhas e a gente estiver no teatro, por exemplo, a pessoa que vai estar lá na última cadeira vai achar que é uma mancha na sua testa. Então, sejam inteligentes nesse momento de pensar, será que essa linha não vai ficar muito parecendo que é uma mancha? Será que realmente vai parecer uma linha? Tentem não deixar linhas muito próximas uma das outras, tá? Aí, pra fazer as expressões, né, assim, do meio ali da testa, entre as sobrancelhas, eu pedi pro Lucas fazer essa cara de bravo pra eu conseguir ver onde que tá a linha dele. E eu resolvi seguir realmente onde são as linhas naturais do Lucas, né, como elas seguem ali. Só criando realmente, claro, uma linha mais grossa e dando ainda mais detalhes. Então, assim, eu vim aqui no nariz, trouxe em outros lugares essas linhas, tá bom? Depois disso, eu resolvi dar mais uma intensificada. Eu resolvi dar mais uma intensificada nas linhas dos olhos. E já aproveitar para fazer essas bolsinhas que eu falei pra vocês. Porque como eu fui esfumar, eu achei que as linhas mesmo ficaram muito apagadinhas. Então, por isso eu intensifiquei elas. E essas bolsinhas é ali pertinho da linha d'água, um pouquinho pra baixo. Depois disso, eu vim fazendo vincos nas sobrancelhas, né? Que é também normal, se vocês forem ver alguém mais velhinho, assim, vocês vão ver que tem vincos na sobrancelha, né? Essas ruguinhas. E aí eu fui esfumar esse meio. Como vocês podem ver, eu demorei um pouco pra esfumar. E aí o pigmento, ele já tava seco.
Então, eu tive que molhar o meu pincel um pouquinho pra conseguir esfumar, tá? Então, só pra explicar pra vocês que se o pigmento já secou e vocês não estão conseguindo esfumar, molha só um pouquinho, aí até tira o excesso, assim, e daí passa por cima da linha que ela vai esfumar de volta, ok? Porque o pigmento, ele é a base de água, por isso que a gente espirra água e ele, né, cria essa pastinha. Também já fui esfumando os vincos da mesma forma, né, como eles secaram, deixei um pouquinho o pincel molhado e fui esfumando. Ah, e a minha câmera, ela parou de gravar, mas vocês já devem ter percebido que eu fiz a linha ali do lado dos olhos. Literalmente eu tracei 3 tracinhos do lado dos olhos pra criar essas ruguinhas, né, esse pé de galinha que eles chamam. E aí agora eu tô esfumando o olho do Lucas na parte de dentro pra deixar o globo ocular, né, que é o nosso olho, essa partezinha toda branca que a gente tem, mais evidente. Porque geralmente quando a gente tá mais velho, a gente vai perdendo gordura, né, e aí vai caindo a nossa pele, vai ficando mais flácida. E isso acontece principalmente com os olhos, eles ficam um pouquinho mais evidentes. Nos olhos, ao invés de eu vir assim super com o pigmento e traçar uma linha, eu já vim esfumando, porque eu não queria deixar uma linha perfeita em cima dos olhos, que eu achei que ia ficar parecendo que a pessoa levou um soco. Então eu resolvi já vir esfumando, tá? Por isso que ele é um pouquinho diferente. Eu já venho com um pincel, se vocês notarem, com a minha mão ela já tá se mexendo ali, né? Fazendo, em vez de traçar uma linha e depois e dando batidinhas e esfumando essa linha, tá? Mesmo o Lucas tendo barba, eu resolvi fazer essa ruga do queixo. E acho que ela fez super diferença depois, assim, mesmo que eu vá pintar a barba dele depois de branco. Achei que ela deu um destaque legal, deu mais um detalhe, né, pra maquiagem. Com a boca, eu faço esse tracinho puxando pra baixo, assim, na diagonal da boca dele, seguindo mais ou menos a linha pra baixo da boca dele, né? E quase juntando a linha do bigode chinês com essa linha da boca, pra gente fazer a ilusão de que é uma boca um pouquinho mais caída, como eu falei, né? Geralmente a gente perde gordura quando a gente fica mais velho, e aí a pele começa a cair, então essa boca também tem que começar a cair. Agora eu tô fazendo uns vincos no nariz, porque esse vinco, assim, né, da gente, sei lá, se a gente vai dar uma risadinha ou fazer, enfim, uma careta, ele aparece esses vincos do lado do nariz, né? E achei legal evidenciar isso. Agora, finalmente, a gente vem com a parte do pigmento mais claro. Ele é um pigmento, não é um pigmento branco, ele é um pigmento bege, bem clarinho, assim mesmo, como se fosse a cor de uma pele clara. E aí eu vou fazendo esses traçados na parte de fora da linha escura, né? E da mesma forma, eu venho primeiro com o traçado com o pincel mais fininho e depois venho com o pincel chanfrado, trazendo mais esfumado mesmo. Vocês vão ver que ao decorrer da maquiagem, eu vou vir mais ainda com esse pincel chanfrado, fazendo já as linhas, meio que tudo. Porque ele já me dá essa possibilidade de já esfumar direto, sabe? E isso me ajuda bastante. Quando eu acho que tem muito produto no meu pincel, eu passei e ainda tem muito produto no pincel, eu dou uma limpadinha ou na minha mão ou na minha plaquetinha mesmo, tá? Eu não fico depositando cada vez mais produto, porque senão vai virar uma meleca. Então eu tomo bastante cuidado com isso, vou devagarzinho pra gente garantir que o efeito vai ficar muito, muito legal e muito bonito mesmo, assim, pra quem olha na foto, pra quem olha no vídeo e pra quem olha no palco. Aí vocês vão me perguntar, né, Lara, eu posso deixar sem a parte branca?
Poder pode, né? É uma escolha sua, claro. Mas eu não recomendo e eu vejo... Porque essa maquiagem, se vocês não sabem ainda, se vocês não sabem é porque vocês não me seguem no Instagram, eu fiz pra um curso de maquiagem artística que eu tô fazendo na You Makeup School com o John Pavan. E o John, ele é um cara, né, super requisitado e super renomado dentro da maquiagem artística. E ele mesmo fala isso, uma coisa que eu já seguia bastante, que é... Poder fazer, você pode fazer de tudo. Se você não quiser fazer a parte branca, não precisa fazer. Mas ele vai deixar um efeito mais realista, ele vai dar ainda mais profundidade. E realmente essa brincadeira de sombra e luz é o que faz uma maquiagem realmente parecer profissional, sabe? É o esfumado, é a forma que você pensa na maquiagem, é a forma que você executa ela. Então... Sim, eu sei que às vezes é cansativo fazer tudo, né? Você vai fazer de novo, então fazer as mesmas linhas claras. Sim, são as mesmas linhas, só que claras, porque isso vai te dar realmente um efeito muito, muito, muito mais profissional na maquiagem, tá bom? Então, agora o que eu tô fazendo é passando um pouco desse pigmento claro nas maçãs do rosto do Lucas, para criar esse efeito de que essa parte da maçã, ela é mais saltada, né? Ela não tem muita gordura, ela só tá mais saltada por causa dos ossos que estão aparecendo mais. E depois, quando eu fizer o contorno no rosto, ele vai me ajudar nessa ilusão, né? De que o rosto é mais magrinho, porque perdeu gordura, tá bom? E agora eu venho passando também no globo ocular, né, do Lucas, na parte da pálpebra móvel, realmente, dele, pra criar esse efeito de globo ocular mais saltado. E assim eu vou fazendo com todas as linhas, né? Como vocês podem ver, eu borrei ali um pouquinho na hora de vir com o dedo na parte da sobrancelha do Lucas. Mas como a gente tem a base de água e a nossa base mesmo, né, a nossa pele, ela tem essa parte oleosa, mesmo com o pó ela ainda fica mais oleosa. Isso me ajuda bastante a limpar qualquer errinho, a poder corrigir de uma forma mais fácil e mais rápida. Nessa parte dos olhos eu até deixei na edição que o Lucas ele tá piscando, né, porque incomoda pra ele ainda fazer algo tão perto do olho, né. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, tanto se você vai fazer em você mesmo, quanto se você vai fazer isso em algum cliente. Então o ideal não é correr fazendo essa parte, é realmente fazer de uma forma devagar, faz um pouco, deixa ele piscar, faz mais um pouco, deixa ele piscar, porque senão ele vai começar a lacrimejar e vai sair essa maquiagem toda, tá? Então realmente façam devagar que daí tá tudo certo, tá bom? Agora eu venho para as linhas em cima da testa, né? As linhas claras em cima das linhas escuras. Essas linhas claras, elas dão super o efeito que a gente precisa dessa ruga. E aí eu faço em todas. E no finalzinho ali eu venho dando uma esfumadinha com o dedo mesmo, tá bom? Agora eu peço pro Lucas fazer um biquinho pra dentro, assim, pra ele ficar com bastante ruga mesmo, com a boca bem enrugadinha, pra eu poder passar esse pigmento. Eu venho com o pigmento e depois vocês vão ver que eu vou vir
com o nosso corretivo mais claro, porque ele já vai me dar onde que eu preciso fazer esses traçados em marrom. Porque são os vincos da boca, né, dessas pessoas um pouquinho mais velhas. Então, eu gosto bastante de fazer isso. Acho que fica um efeito muito legal. Foi algo que eu realmente aprendi nessa aula. Eu sempre criava meio no olhômetro. E agora eu faço assim e me facilita muito. É muito mais ágil, realmente. Pra finalizar a maquiagem, na verdade eu ainda vou corrigir algumas coisinhas, mas pra finalizar realmente a maquiagem eu vou fazer um contorno bem marcado, tá? Não é um contorno natural, bonitinho, nem nada assim, é um contorno bem marcado. Vocês vão ver que eu puxo até uma parte da bochecha e depois eu venho pra baixo, pra realmente dar esse aspecto de que a pessoa perdeu gordura no rosto, tá? Eu falei já várias vezes sobre isso aqui nesse vídeo, mas é que é um diferencial fazer isso, ok? Aí agora eu vim com a minha esponjinha, só dando umas batidinhas onde tinha mais desses esfumados, pra poder deixar eles um pouquinho mais realmente esfumados, né? Eles não ficarem tão marcadinhos ali na pele. E isso ajuda bastante vir com a esponjinha, só dando umas batidinhas, sem arrastar o produto, só batidinha. E aí vim com o meu contorno mesmo, o mesmo contorno que eu fiz na bochecha do Lucas ali, eu vim dando mais profundidade pros olhos do Lucas, tá? E agora eu adiantei um pouco o vídeo, né? Deixei ele rapidinho, porque a gente vai pintar todas as partes que tem pelos na cara do Lucas, no rosto do Lucas. Então, toda a parte que tem barba, cílios, sobrancelhas e até o cabelo. No caso, eu pintei o começo ali do cabelo e depois eu coloquei um chapéu nele, justamente porque a gente ia fazer pra vídeo, né? A gente tava fazendo pra foto, mas se fosse, por exemplo, numa peça de teatro, você tem que pintar, né, o contorno todo da cabeça dele, né? Em todos os lugares que tem algum tipo de pelo. Eu pintei todos esses pelinhos que o Lucas tem no rosto e cabelo também com um pigmento também branco molhado em água, tá? Eu deixei ele um pouquinho mais molhado que os outros pra ele criar realmente mais do que uma pastinha, uma tinta, pra eu conseguir passar em tudo com mais facilidade. E agora a parte da boca que eu falei pra vocês, eu tô fazendo agora não com pigmento, eu tô fazendo com um corretivo claro. Só quis deixar mais algumas linhas, achei que tava pouco. Então eu já fiz no meio e trouxe algumas em cima também, que eu achei que estava faltando depois que a gente fez a barba, achei tudo meio branco demais. E aí fiz ainda mais algumas linhas, alguns traçados, tá?
Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, digamos assim, de como fazer o envelhecimento para palco, né? Ela foi a primeira aula do curso da You Makeup School que eu fiz e foi super legal, foi super divertida de fazer, eu adorei fazer essa maquiagem, já era algo que eu fazia normalmente, mas achei que as técnicas que eles me passaram também são muito legais e eu não podia deixar de passar esse conhecimento para vocês que sempre me perguntam tanto. Então eu peguei essa técnica e resolvi mostrar ela em vídeo, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, que é um pouquinho mais longo, que vocês assistam. E é isso. Um beijo pra vocês e tchau! Não, o que? Minha filha vem aqui. O próximo Papai Noel sou eu. Ai, que frio. Acho que as pelancas não dão mais conta de aguentar esse frio. Ai. Eu ainda tô trabalhando, não recebi minha aposentadoria ainda. É, Brasil! Vai pro Stories!